queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui entrando na sua casa, entrando no seu lar, e eu espero que esteja tudo bem com a sua vida, né? Eu espero que estejam todos bem. Eu sei que lutas nós temos na nossa vida, que a palavra do Senhor, ela nos alerta, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele fala que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor Jesus também reforça com uma alegria, né? Nos dando motivo de alegria, quando Ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a nossa alegria está em saber que o Senhor Jesus está conosco e que nós iremos passar pelas aflições, mas junto com o Senhor, e Ele nos garante a vitória em Cristo Jesus. Então é motivo de muita alegria saber que o Senhor está conosco. Problemas todos nós passamos, mas Deus está na nossa vida, e o Senhor, Ele é maior do que qualquer problema, né? Sabendo disso, vamos então orar ao nosso Deus. Vamos falar com o Senhor em oração, né? Rosana, boa noite. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. Quero convidar você que entrou nesse instante a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, graças te damos, ó Pai amado, pelo dia que o Senhor nos deu. Eu sei, ó Pai Santo, que muitos passaram por situações difíceis, ó Deus amado, neste dia. Alguns, ó Deus amado, talvez, ó Deus, passando, sentindo dores. Outros, ó Pai amado, talvez não na mesma intensidade, passaram esse dia com uma alegria, ó Deus, mas bem sabemos que o Senhor esteve conosco todos os momentos, nos guardando, nos fortalecendo e permitiu que chegássemos até aqui nessa noite para adorar o Teu nome. E assim chegamos, ó Pai amado, prontos para adorar o nome do Senhor nessa noite que o Senhor nos deu. Prontos, ó Pai amado, para ouvir da Tua palavra, ó Deus. Então desde já eu te peço, recebe nossos louvores, ó Deus. Senhor, fala nos nossos corações, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai amado, saiamos, ó Deus, desse momento, ó Pai amado, entronizados com o Senhor, mais fortalecidos e certos que o Senhor está conosco. Nós assim, ó Pai, oramos, louvamos o Teu nome e te damos graças no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Ele é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele reina diante de todas as coisas. Então vamos louvar. Se você não crê assim, eu quero te falar, meu amigo, que nada que está acontecendo é por acaso. Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. A Bíblia, a palavra do Senhor, já nos alertava de tudo isso que iríamos passar. Então o Senhor está não apenas sentado no seu trono, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de tudo. E olha, tudo vem se cumprindo de acordo com a sua palavra, porque Ele é soberano. E a Bíblia, a palavra do Senhor, sempre nos alertou que Ele reina antes mesmo da terra ser criada, dos mundos ser criados, do universo ser criado. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Deus
é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse. A palavra do Senhor é tremenda. Mais uma vez, ela nos conforta, mais uma vez, ela fortalece a nossa vida, nos traz alegria, esperança, júbilo, né? Quando chega aí no verso 11, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Apocalipse 19, 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15 agora. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Apocalipse 19 nos alerta e também consola o nosso coração, sabendo que o Senhor, o Cordeiro de Deus, virá um dia, na promessa, nos dá a vitória de todos esses males que têm acontecido, nos dando a vitória sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus, nos dando a vitória sobre aqueles que hoje perseguem os filhos de Deus. O Senhor, Ele nos garante a vitória, do qual o Senhor mandará para o fogo, tanto a besta como o falso profeta e todos aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Mas aqueles que guardam firme a palavra do Senhor, aqueles que esperam o dia do Senhor, aqueles que são guardados pelo Senhor, esses irão reinar com Ele, subir na glória com Cristo. E é isso que nos traz alívio para o nosso coração, sabendo que o Senhor Jesus Cristo tem garantido para nós a vitória, tanto hoje como na sua volta do Cordeiro, manchado de sangue, mas que vai vir como juiz, julgar todo aquele que se levantaram contra a igreja dele. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos nos guardar santos perante o Senhor, nos guardar longe das coisas desse mundo, que procura nos atrair, que procura nos tirar do foco,
do verdadeiro foco que é o Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos guardar e nos tornar cada dia mais parecido com Ele. Como assim nós falamos no domingo pela manhã, né? Como Jesus assim, como Paulo assim escreve aos Efésios, no capítulo 5, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos procurar ser parecidos com o Senhor, vamos procurar ser mais parecidos com Deus. Eu quero te convidar a cantar mais um hino ao Senhor. Esse hino é mais uma oração que fala assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, que a tua igreja mais deseja, Pai, é ser um vaso novo. Quando o Senhor voltar para vir buscar os teus, ó Pai amado, que, ó Deus, o pecado não mais, ó Deus, terá vitória. Pai amado, nós aguardamos esse dia, mas queremos ser, ó Pai amado, desejamos ser, já aqui na terra, um vaso, Pai. Um vaso, ó Pai amado, ó Deus, trabalhado pela tua boa mão. Um vaso, ó Deus amado, novo, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser esse vaso, ó Pai amado. Que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai amado, nos fortaleça, ó Deus, e nos ajude a viver, ó Deus, a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, Pai. Senhor, fortalece os teus que estão agora em seus lares. Ó Deus, tira todo o medo do coração. O medo, ó Pai amado, de não se encontrar com o Senhor. O medo, ó Pai, de não viver contigo. O medo, ó Pai amado, ó Deus, de sair desta vida. O medo de enfrentar doenças. O medo, ó Pai amado, de testemunhar do teu nome. Tira o medo do coração. Assim como teu Espírito deu ousadia, Pai amado, à tua igreja primitiva no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época ali de Atos, ó Pai amado, que o Senhor também fortaleça a tua igreja nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, derrama do teu poder, ó Deus, e faça-nos vaso novo usado pelo Senhor. Eu assim te peço, ó Deus, e louvo e oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Nós estamos aí em Hebreus capítulo 13. Chegamos ao capítulo 13, né? Carta aos Hebreus. Eu vou ler aí do verso 1 ao 6. Carta aos Hebreus, nós estamos chegando ao final dessa carta. E na verdade hoje eu trabalharei apenas até o versículo 3, né? Nós trabalharemos nessa noite até o versículo 3, perdão. Mas eu vou ler até o 6, que fala no seguinte: verso 1, capítulo 13 de Hebreus: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como
os que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fostes maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Verso 6 de novo. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá fazer o homem? É uma carta maravilhosa, a carta que estamos estudando, carta aos Hebreus. E nós vimos aí desde o início da carta aos Hebreus o seu objetivo, por que ela foi enviada para a igreja, onde estávamos ali reunidos como participantes, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, a maioria judeu, 90% judeu, presente naquela igreja, que estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo por ser cristão, sofrendo devido à mudança de paradigmas, sofrendo por andar com Jesus Cristo, estavam abandonando as sinagogas, abandonando os templos judaicos e convertidos ao Evangelho. Mas a coisa começou a andar de forma contrária, porque muitos não estavam aguentando a pressão, não estavam aguentando a perseguição. Muitos pais de família que precisavam sustentar a sua família estavam então olhando para o problema, olhando para as lutas e assim abandonando o Evangelho, abandonando, saindo, não só abandonando, mas eles estavam voltando para a religião judaica. E o que era a religião judaica, como até hoje é? É uma religião que vive de simbolismo, que vive tanto de símbolos como também de rituais. Todos eles, não tenha dúvida, presentes no Velho Testamento. Aí talvez você me fale assim: mas pastor, se eles estavam andando dentro da Bíblia, qual é o problema? Se eles estavam andando de acordo com a Bíblia, com a palavra, por que então essa carta com o intuito de pedir para que ele não deixasse de congregar, como fala Hebreus capítulo 10, se eles estavam congregando junto com os judeus? O problema todo é o seguinte, meus queridos: tudo aqueles rituais, todo aquele simbolismo, os sinais que estavam presentes dentro da cultura ou da igreja, do culto judaico, já não tinha mais nenhum objetivo, uma vez que o objetivo era apresentar Jesus Cristo. Como diz Colossenses capítulo 2, verso 15 e 16, depois você leia, ou se quiser abrir agora e dar uma lida, onde diz assim, tudo isso, 16 e 17, se não for 15, 16 e 17, de Colossenses capítulo 2, tudo isso era sombra das coisas que viriam. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele está tratando do Velho Testamento. Ele diz assim, gente, tudo que está escrito no Velho Testamento era sombra. Sombra de quem? Sombra de alguém que viria. Sombra de uma promessa feita em Gênesis 3,15, onde Deus fala para Adão e Eva que mandaria um descendente que pisaria
a cabeça da serpente, né? Então a promessa já presente em Gênesis 3,15, ela foi caminhando em todo o Velho Testamento através de tipos, dos tipos de Cristo, né? Do qual, apresentando a tipologia do Senhor. Tipo é algo que lembrava o Senhor Jesus Cristo, lembrava da promessa da vinda do Messias. Então vimos ali muitos sinais, muitos símbolos representando Jesus no Velho Testamento. E o culto no Velho Testamento, o culto judaico, era tudo uma lembrança de algo que já era real no Novo Testamento. O que era real no Novo Testamento? A presença de Jesus. Então não tinha nenhum sentido o cristão voltar a fazer rituais. Não tinha nenhum sentido eles usar óleo de unção. Não tinha nenhum sentido eles usarem usar sacrifícios. Não tinha sentido algum eles andar de acordo com os rituais no Velho Testamento. Não tinha sentido guardar sábado, que representava o Senhor Jesus. Não tinha nenhum sentido mais. Porque tudo foi completado em Jesus Cristo. Por isso a necessidade dessa carta. Eles, por medo, talvez muitos pensaram: eu estou saindo da igreja, estou indo para o templo, mas meu coração continua com Jesus. Jesus, ele não está se preocupado só com o coração. Ele está preocupado com a nossa atitude, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de ser cristãos. É isso que o Senhor está preocupado. E é isso que o autor dos Hebreus vai terminar a carta, mostrando aqui 3 áreas da nossa atitude exemplar. Ele vai mostrar as evidências de uma vida transformada em Cristo. As evidências de uma vida transformada em Jesus Cristo. Como nós vamos conhecer os verdadeiros cristãos? Vocês lembram muito bem que eu estudei com vocês Hebreus capítulo 12. Se você não lembra, louvado seja Deus que agora tudo que é sermão está aí gravadinho. Você vai lá voltar na igreja presbiteriana, na comunidade da igreja presbiteriana, e aí você vai ver os cultos de quarta-feira, como estudamos e como foi aqui exposto para os irmãos Hebreus capítulo 12, que vem nos mostrar que nós estamos aí numa carreira da fé. Nós estamos correndo, no versículo 1 de Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu já, tratando com os irmãos, nós já vimos, que essa corrida dos cristãos, ela não tem o intuito de ter um vencedor, mas a corrida é para os vencedores. Mas nós precisamos nos preparar, é isso que o autor dos Hebreus está falando. Precisamos estar sempre treinando, sempre disciplinando, sempre ganhando fôlego, sempre procurando melhorar nessa carreira como cristãos. E ele diz que tem a nos rodear a grande nuvem de testemunhas, do qual nós podemos seguir exemplos, aprender com eles, mas o nosso olhar, o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, como ele diz aí em Hebreus 12, verso 2. E ele diz como tem que ser essa nossa caminhada, largando todo o peso do pecado. Vocês lembram bem, que tenazmente nos assedia. Ele mostra que nessa corrida nossa, para chegar bem, é preciso largar o pecado, é preciso tirar toda a mágoa, é preciso ser corrigido, aceitar a correção quando estamos errados.
E aí então eu falei no final, na quarta-feira passada, sobre como saber se eu estou correndo a corrida certa. Como eu estou sabendo que o caminho que eu estou caminhando é o caminho para o céu? E aí que o autor aos Hebreus, mais uma vez, lembra para a igreja que eles estavam voltando para uma religião judaica onde estavam pegando o caminho errado. Como ele demonstra isso? De que forma ele deixa claro isso aí? Quando ele faz uma comparação no final do capítulo 12, olha aí comigo, no final do capítulo 12, do verso 18 até o 29, no capítulo 12, final que eu digo é do verso 18 até o 29, onde ele faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Nós vimos aqui que o Monte Sinai foi o monte onde Moisés recebeu as 10 tábuas da lei. O Monte Sião é o monte onde o Senhor Jesus Cristo subiu para orar. Era o monte que representava o povo de Deus de Israel, o povo de Deus na graça do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Monte Sinai simbolizava a lei e o Monte Sião simbolizava a graça. O que o autor dos Hebreus está falando é: se você está correndo, se você continua correndo, mas você está correndo a fim de alcançar os céus pela lei, você está correndo errado. Agora, se você está correndo com seus olhos fitos em Jesus Cristo, você está correndo verdadeiramente, porque você foi alcançado pela graça de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo entrou no teu coração. Vamos lembrar bem aqui que o autor dos Hebreus trata aí no verso 18 a 25 sobre Moisés como nosso intercessor, o intercessor do Velho Testamento. Mas Moisés desceu do monte, né? E quando descobriu que o povo, que Deus pediu para ele descer, porque o povo estava ali criando uma estátua de adoração a outros deuses, a Baal, ele desce então com as 2 tábuas da lei como o intercessor do povo, onde Deus chega para Moisés, ele diz para Moisés: Moisés, eu vou destruir aquele povo, porque aquele povo, Moisés, está me traindo, aquele povo me traiu, e a lei era olho por olho, dente por dente. Não, Deus não é mau. O que o Senhor estava fazendo era sendo fiel. Se a fidelidade era cumprir a lei, Deus estava cumprindo a lei. E a lei falava que o adultério era digno de apedrejamento. Era necessário a morte. E adultério não é só em relação a casais, mas é adultério em relação ao homem com Deus. Adulterar é quando você falsifica. E o povo estava falsificando, estava deixando a adoração ao Deus vivo e verdadeiro para adorar outros deuses. Mas Moisés, ele desce com as tábuas da lei na mão e intercede pelo povo. Lembre-se que Moisés desce com as 2 mãos, uma com uma tábua dos 10 mandamentos, na outra tábua. Mas o Senhor Jesus, ele intercede por nós diferente de Moisés. Ele intercede por nós com as 2 mãos abertas, morto na cruz do Calvário. E é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados. Por isso o autor dos Hebreus faz questão de perguntar para a igreja que estava deixando o templo, deixando de adorar o Deus vivo e verdadeiro, deixando de adorar o Senhor Jesus Cristo, que não divide a glória dele com ninguém. Ele então, o autor dos Hebreus convida o povo a voltar-se para Jesus Cristo. E ele deixa o alerta que todo o Velho Testamento já havia se cumprido. Tudo o culto do Velho Testamento, o objetivo já havia sido alcançado.
Não tinha mais nenhum outro objetivo. Já havia sido alcançado na pessoa de Jesus. Por isso não mais nada de rituais, de símbolo dentro da igreja. Deus não precisa mais disso. Porque o símbolo simbolizava Jesus. E Jesus já havia chegado. Não precisava mais. Então ele convida o povo a voltar. Convida o povo a adorar. A correr a corrida certa rumo aos céus. A correr a corrida que já foi decretada a vitória, porque a vitória estava no sangue de Jesus. E quando corremos com Jesus, é a certeza que chegaremos no céu, é a certeza que chegaremos na glória. Aí agora, o autor aos Hebreus, depois que ele pede para o povo analisar se eles estão correndo para o Monte Sinai ou para o Monte Sião, se eles estão correndo porque tem o objetivo de alcançar pelo Monte Sião ou pelo Monte Sinai, ele agora levanta mais uma questão para que o povo pense se está caminhando corretamente. Então aí do verso 1 ao verso 25 de Hebreus capítulo 13, ele vai trazer as evidências de uma vida transformada. As evidências do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem mudanças. Ele tem mudanças na vida. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Um cristão, ele tem uma vida transformada. Essa palavra, mas transformai-vos, significa mudança de vida. É metanoia no grego, mudança de atitude. Um cristão, ele muda de atitude. Muda de atitude como mudou Zaqueu, muda de atitude como mudou tantos homens que o Senhor salvou no Novo Testamento, no Velho Testamento, como mudou Naamã. Muda de atitude. Então, quais são as características de uma vida transformada? Do verso 1 a 6, nós vamos hoje apenas do 1 ao 3, mostra aí uma vida transformada. Quais são essas características? Vamos ver aí, do versículo 1 ao 3. Fala o seguinte: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolher o anjo, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem os maltratados, Então, uma vida transformada, eu falei que vou tratar hoje apenas do verso 1 ao 3, é em relação ao próximo. Ter uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar. Um cristão que tem uma vida transformada, ele é conhecido por sua conduta exemplar. No verso 1 ao 3 vai falar aí da relação ao próximo. O nosso amor a Deus, ele deve ser provado por nosso amor ao próximo. O apóstolo João, ele afirma, olha 1 João, capítulo 4, verso 20. Primeiro carta de João, capítulo 4, verso 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O autor então aqui ele destaca 3 áreas da nossa atitude em relação ao próximo. 3 áreas da nossa atitude em relação ao próximo. Primeiro, ele diz aí, seja constante o amor fraternal. A primeira área da nossa atitude em relação ao próximo está no amor fraternal. O amor fraternal, É o amor philos. Como eu falei aqui domingo, há 3 palavras para definir amor no grego. É o amor
ágape, né? Que é o amor entre de pai para filho. O amor eros, que é o amor entre casais. Dia 12 está chegando aí, gente, dia dos namorados, né? Sei que o comércio está abrindo. O comércio está abrindo, dá para comprar pelo menos uma florzinha, né? Vou lembrar disso aí. E você que não tem, orar para conseguir aí. Mas há o amor eros, que é o amor entre casais, tá? O amor ágape e o amor filos. O amor filos é amor de irmão de sangue. Então, nesse texto aqui, quando o autor aos Hebreus fala que seja constante o seu amor fraternal, está falando aqui de amor de irmão de sangue, né? Ele já havia demonstrado esse amor aos irmãos em Hebreus capítulo 6, verso 10. Leia comigo aí Hebreus capítulo 6, versículo 10. Quando ele diz o seguinte, onde ele já havia demonstrado esse amor entre irmãos. Ele diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não fica esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes, de servir aos santos. Ele fala desse amor entre irmãos, né? Esse é o mesmo tipo de amor que é recomendado também por Paulo em Romanos capítulo 12, verso 10. Olha Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos que eu tratei agora, né? Quando eu li Romanos 12, 2. É só dar uma continuidade aí. Romanos 12, verso 10. Olha o que é que diz Paulo, onde ele fala desse amor de irmãos, de uns pelos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha aí, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor de irmão de sangue. Os irmãos da fé, meus queridos, é como se fosse irmão de sangue. Nós temos que ter a mesma consideração. E você pode estar brincando aí, pastor, mas a gente briga tanto, irmão de sangue, a gente se pega, mas depois se beija, depois se abraça, depois se perdoa, né? Assim tem que ser o nosso amor. Isso aí é uma evidência do verdadeiro cristianismo. Quantas vezes na igreja, muitas vezes discutimos, brigamos, mas depois está ali, todo mundo abraçado de novo. Agora não pode devido à época da pandemia, né? Mas estamos sempre se abraçando. E ai daqueles que falar de nós, porque nos tornamos uma família. Essa é uma evidência do verdadeiro cristão. É o que o autor aos Hebreus recomenda. Você quer saber se você é o verdadeiro cristão? Olha como é que está o teu envolvimento dentro da igreja. Igreja existe por causa disso, tá, irmãos? Eu tenho visto muitas postagens no Facebook falando: olha, agora as pessoas estão vendo que igreja não é necessário. Pelo contrário, a igreja está fazendo uma falta tremenda na vida de muita gente, eu sei. Sabe por quê? Porque ela desenvolve o nosso amor uns pelos outros. É a mesma coisa de afastar da família. Eu costumo falar que a igreja, o templo, é como se fosse mais um cômodo da nossa casa. Você pode contar assim: quarto, sala, cozinha, igreja, banheiro, e assim vai. É mais um cômodo da nossa sala, da nossa casa, né? Então é recomendado por Paulo ter esse amor fraternal, é recomendado pelos Hebreus, pelo autor dos Hebreus, é recomendado por Pedro. Olha aí 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22, está aí no final da Bíblia, perto de Apocalipse, você vai encontrar, né? 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Olha capítulo 1, verso 22, o que é que diz a palavra do Senhor? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros
olha só o que é que Pedro fala: ardentemente. Amai de coração uns aos outros ardentemente. Não é só amar, não. É amar de coração. É amar de forma a chorar pelo irmão. Eu gosto de uma palavra, uma frase do Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que a igreja, ela não é uma organização. A igreja não é um clube. Não podemos ser cristãos sem que sejamos irmãos. Não tem como ser cristão sem ser irmãos. Um clube é que, se eu for sócio nessa época da pandemia, eu posso chegar e me desligar, porque não tenho condição de pagar o clube, um exemplo, tá? Mas nós não estamos dentro de um clube. A igreja é o lugar daqueles lavados e remidos pelo sangue de Cristo, do qual nós nos tornamos irmãos na fé. Então, o primeiro destaque aí dessa área quanto à nossa atitude em relação ao próximo é o amor fraternal. Ame verdadeiramente. Ame de coração. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos amar todo o coração. O segundo ponto de destaque aí da nossa atitude em relação ao próximo como cristãos, continua aí no verso 2. Olha o que diz aí, deixa eu voltar lá, perdão. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2. Olha o que nos fala a palavra aí do Senhor. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Não negligencies a hospitalidade. Onde há verdadeiro amor cristão, também há hospitalidade. O amor, gente, ele não se limita a palavras, mas demonstra a sua realidade através das obras compassivas. Uma das expressões do amor fraternal é a hospitalidade, O cristão, ele é alguém que tem o coração, tem as mãos, o bolso e a casa aberta. O cristão, ele tem coração, tem a mão, tem o bolso e tem a casa aberta. Eu gosto de uma palavra de Donald Guthrie, um teólogo da nossa época conhecido. Ele diz o seguinte: convidar alguém para uma refeição no Oriente Médio era um sinal de comunhão. No Oriente Médio, convidar alguém para uma refeição era um sinal de forte amor, é um sinal de comunhão. Não era qualquer um que convidava, Era um sinal que havia um amor fraternal. Havia a mais do que apenas um conhecimento, mas um amor. Porque a hospitalidade era tão importante naquela época. Por quê? Por que era tão importante? Por que o autor ele toca nesse assunto de um verdadeiro cristão, conhecido pelo o amor fraternal e pela hospitalidade? Por que hospitalidade? O que estava em jogo naquela época? Sabe por quê? Porque no primeiro século, os cristãos, eles foram perseguidos. E muitos precisavam fugir da sua cidade. Como nós já vimos aqui, até na época dos hebreus, eles eram perseguidos. Atos capítulo 8, verso 1, capítulo 18, verso 2, você vai ver um pouco dessa perseguição aos primeiros cristãos. Outros perdiam seus bens, tinham seus bens perdidos. Outros andavam foragidos pelo Império Romano, e a fim de salvar a sua vida, eles procuravam um lugar de refúgio. Os irmãos crentes, eles abriam suas casas a esses fugitivos, colocando em risco a sua própria segurança. Quando eles viam que
pessoas estavam sendo perseguidas por causa do Evangelho, eles convidavam para entrar. Vamos lembrar aqui daquela mulher que escondeu os espias, né, no Velho Testamento, né, na época de Josué, que escondeu eles. Ela mostrou ali a sua hospitalidade, demonstrando a sua hospitalidade. Vamos lembrar de Pedro, de Paulo, que foi Paulo, então, é o melhor exemplo disso, foi acolhido por Barnabé, para morar na casa de Barnabé. E Barnabé gastou 2 anos ensinando a ele, discipulando Paulo, para Paulo ser um dos maiores pregadores missionários de todo o tempo. Na perseguição, onde eles viviam, o que o autor dos Hebreus fala meus amados, vamos amar uns aos outros, a ponto de abrir a casa e convidar para entrar. Hoje nós temos visto muitos missionários que vêm sem saber aonde pousar, aonde ficar, aonde repousar, que precisam que um lar se abra. Meus queridos, é muito ruim quando você chega e convida alguém. Gente, alguém aí pode ceder a casa para ficar, para o missionário aqui ficar, para o missionário a dormir, e você não vê uma pessoa com senso de hospitalidade. Quero falar para você que a hospitalidade é uma marca do verdadeiro cristianismo. É uma atitude exemplar em relação ao próximo. Amor fraternal, hospitalidade, que a hospitalidade abençoa também quem recebe. As pessoas que recebem o outro, ela é abençoada. Os irmãos estão assistindo aí, e quantas vezes eu fui tomar café e almoçar na casa de tantos aí, né? E foi uma alegria, e eu tenho certeza que Deus abençoa a vida de vocês também. Como é bom ver irmãos hospitaleiros, irmãos que abrem as portas. E pode ter certeza que também é abençoado quem recebe, né? Vamos lembrar aqui o caso de Ló. Quando Ló recebeu os anjos em sua casa, como tratou bem os anjos do Senhor, como Deus livrou Ló da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, como ele tratou bem, como Abraão recebeu bem os anjos também, e os anjos então alertou Abraão do que ia acontecer com seu sobrinho Ló. Foram homens abençoados pelo Senhor. É digno de nota também que aqueles que abrem a sua casa para receber os forasteiros hospedam não apenas anjos, mas também o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lembrar aí de Mateus 25. Olha Mateus capítulo 25, do verso 34 a 40. Mateus 25, do versículo 34 ao verso 40, olha o que aqui nos diz a palavra do Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, preso? E o Senhor lhe responderá. Então vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Sem saber, nós estamos hospedando o Senhor Jesus. É lógico que a Bíblia está aqui nos orientando
O caso específico de quem hospedar, quem ajudar. Necessário pedir sabedoria a Deus nesses tempos difíceis, mas estar sempre de coração e portas abertas para receber. Missionários, pessoas distantes, pessoas que precisam do Senhor, né? Porque sem saber, nós estamos recebendo o próprio Jesus lá. Irmãos, a hospitalidade faz parte, é um dos destaques aí, como nós falamos, né? É um dos destaques de uma atitude exemplar de um verdadeiro cristão. É o que o autor aos Hebreus está aqui nos mostrando. Quais são as características de um verdadeiro cristão? Como eu vou reconhecer quem está caminhando corretamente, quem nasceu de novo? Quais são esses destaques? Nós vimos aí a atitude em relação ao próximo. Primeiro, o amor fraternal, amar como irmão de sangue, né? Segundo, é a hospitalidade, né? E em terceiro lugar, meu irmão, olha o versículo 3, o que é que nos diz aí? Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como que com efeito, sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Lembrai-vos dos que estão passando por lutas, sofrendo, como se nós estivéssemos sofrendo com eles. Então, uma outra atitude destacada em relação ao próximo, além do amor fraternal, além da hospitalidade, é a compaixão. Compaixão com o próximo, né? Ser compassivo. O autor ele agora passa da ideia de abrir a casa a fim de receber forasteiros, itinerantes, né? Para sair de casa a fim de visitar os encarcerados, os que sofrem maus tratos, colocando-se no lugar deles e levando assim não apenas simpatia, mas também ajuda. Não só a simpatia, mas a ajuda. Eu ouvi uma vez, isso quando criança, a gente repete até hoje, mas tem tudo sim e esses casos acontecem uma hora ou outra, de vez em quando, de vez em sempre, de um exemplo de um homem de Deus que uma certa vez saiu para visitar um irmão que estava passando necessidade. Saiu ele e o filho. E esse homem que saiu para visitar era um grande comerciante da cidade, tinha uma grande rede de supermercado. E ele chegando naquela casa daquele homem que estava necessitado, ele chegou para aquele homem, o homem contou a vida dele, como perdeu o emprego e chorando, e o Senhor falou assim: rapaz, eu vou orar pela tua vida, eu vou ler o versículo bíblico aqui e vou orar por você. Enquanto o pai estava se preparando para ler o versículo da Bíblia e para orar por aquele homem que estava passando por fome, o filho, sem o pai perceber, saiu devagarinho, foi até a mercadoria do pai, fez uma compra no carrinho de compra, encheu o carrinho de compra, colocou tudo dentro do carro. Quando ele chegou lá, o pai estava terminando de orar. Ele falou: pai, pode parar a oração. Amém. Deus acabou de ouvir. Está aqui, pai. Fui lá no mercadinho do Senhor, enchi aí e trouxe para esse homem. Mais do que um abraço, mais do que oração, nós precisamos demonstrar também compaixão pela próxima. Compaixão. Chorar com os que choram, como assim a palavra do Senhor nos orienta. Alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram, como o Tiago falou. Nós não precisamos só chorar, não só se alegrar, mas também ajudar. Não é só isso. Vale um destaque aqui, vale um pequeno destaque, que naquele tempo os crentes já estavam sofrendo por causa da sua fé. Os crentes sofriam. No capítulo 10, do verso 34 de Hebreus 10, 34, volta um pouquinho a sua Bíblia. Hebreus 10, 34.
a palavra do Senhor diz o seguinte: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Vocês se compadeceram dos encarcerados, daqueles que estavam presos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que eram perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. A igreja já mostrava esse amor, já mostrava essa compaixão. Então o autor aos Hebreus vê como um destaque, né, de uma verdadeira atitude do cristão, essa compaixão pelos outros. Ainda hoje, irmãos em muitas nações fechadas ao Evangelho estão presos e sofrem torturas por causa da sua fé. Não podemos esquecer dessas pessoas. Tem muita gente, não apenas em nações fechadas ao Evangelho, mas em nosso meio mesmo, que são chamadas para pregar, para recuperar vidas. E eu tenho uma maior, eu vibro, eu peço a Deus que coloque mais em meu coração, não só a vontade de fazer, porque eu vibro quando eu vejo missionários sair na rua para dar comida a mendigos. Que eu diga a nossa missionária Evelyn, eu dou esse voto de louvor ao Senhor, toda a honra, toda a glória, eu sei que ela vai falar isso, mas eu louvo ao Senhor em ver pessoas ajudando ao próximo e precisa de ajuda para ajudar. Pessoas no nosso próprio Brasil, na Junta de Missões Nacionais, na JMN, que estão espalhadas onde eu fiz parte há 3 anos, né? Estão espalhados por um lugar que precisa de ajuda, precisam pelo menos de palavras de conforto, de carinho, e por que não, que envie livros para eles, que ajude a financeira JMN se sustenta bem, louvado seja Deus, mas que ajude essas pessoas, mostrando compaixão por elas. Pessoas que estão no meio de tribo indígenas aqui no Brasil também, precisando de ajuda, de compaixão, de amor. Nós não podemos esquecer dessas pessoas. Não podemos deixar que o nosso coração se feche para aqueles que necessitam de ajuda. Um bom exemplo, as pessoas que saíam pregando o Evangelho, vamos lembrar aí que Paulo, o apóstolo Paulo, por causa do Evangelho, recebeu a ajuda dos irmãos que cuidaram, que supriram as suas necessidades. Vou mostrar apenas aí um texto em Atos, capítulo 24. Olha aí, Atos 24, capítulo 24, no verso 23, diz o seguinte: e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. As pessoas chegaram, os discípulos, os amigos de Paulo, evangélicos também, missionários, chegaram ali sabendo que Paulo estava preso para servir a Paulo. Em 2 Timóteo, no final da carta de Paulo a Timóteo, Paulo pede: olha, Timóteo, pede a Marcos que venha aqui me ajudar. Traga Lucas, que é médico. Traz uma capa para mim também. Traz os livros, que eu preciso dos livros. Servi a Paulo, e aqui em Atos 24 fala que eles serviram ali a Paulo na cadeia. Nós precisamos ter compaixão. A compaixão, ela significa que devemos considerar os problemas alheios como nossos. A compaixão significa que nós devemos considerar o problema dos outros como se fosse nosso. Gosto de uma palavra de João Calvino, do qual está afirmada no seu ponto de vista, na sua sistemática, a nossa igreja presbiteriana, fundada na palavra de Deus, sistematizada por João Calvino, onde ele reforça a ideia, onde ele escreve o seguinte:
Não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que nos colocarmos no lugar daqueles que são afligidos. Não há nada que nos mova ao mais profundo da compaixão do que quando nos colocamos no lugar daqueles que são afligidos. Se você não é um cristão, talvez você conheça muitas pessoas que ainda não se decidiram pelo Senhor Jesus Cristo, que têm essa característica de amor fraternal, de hospitalidade e de compaixão. Mas eu quero só lembrar que essas três atitudes é algo que tem que fazer parte de todo o cristão. Nós precisamos ter esse amor fraternal uns pelos outros. Precisamos ter esse amor como irmãos uns pelos outros. Precisamos ser hospitaleiros uns com os outros. E precisamos ter essa compaixão pelos que sofrem, principalmente os que sofrem pelo Evangelho. Essa é uma das características do verdadeiro cristão. Hebreus, no capítulo 13, do verso 1 ao 3, nos alerta a isso. Característica do verdadeiro cristão. O próximo ponto vai estar ligado, do capítulo agora 4 até o 6, das evidências de uma vida transformada através do relacionamento de família. Relacionamento de família, do qual nós veremos na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Evidências de uma vida transformada. Uma vida transformada é conhecida por sua conduta exemplar em relação ao próximo, e também em relação a nós mesmos. Em relação ao próximo, no amor fraternal, na hospitalidade e na compaixão. Que Deus abençoe a tua vida. Você tem essa característica presente na sua vida? Então você já tem um pequeno sinal que o Senhor Jesus Cristo te elegeu, te alcançou, te tirou desse mundão. Que o Senhor assim te abençoe e que possamos desenvolver essas evidências de uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Que o Senhor continue te abençoando a todos aqueles que hoje adentraram e participaram desse estudo do livro de Hebreus, no capítulo 13. Que Deus te abençoe a vida da Rosana e o Rui. Conosco, Rui? Rui, faz tempo que ele não liga, faz tempo que não conversamos por telefone, para poder ligar e conversar e matar aquela saudade daquele Paraná, Nosso lindo Paraná, ouvir a voz do paranaense,